Olá, bem-vindos a mais um do Astrologuês ao Português. Você já se deparou com aquela dúvida cruel que você quer saber qual seria o desdobramento de uma determinada ação, né? Você quer tomar uma atitude, quer abrir uma empresa, quer iniciar um relacionamento, quer fazer uma determinada coisa e decidiu até fazer e quer saber o que vai acontecer a partir daquilo. Pois é, para isso existe uma das técnicas mais antigas da astrologia, que seu uso remonta lá para os primórdios mesmo, se não for a mais antiga, né? Que é a astrologia horária. No que consiste a astrologia horária? Ela é a tentativa de concatenar os diferentes fatores compostos no céu para dar a resposta sobre a qualidade de um momento. Isso mesmo. Cada momento possui, cada instante no universo possui uma qualidade específica. E as perguntas, nas questões que a gente consegue deixar inteligíveis, né, que a gente consegue formular, elas vêm sempre num momento que corresponde à conformação do céu daquele momento, daquele instante em que a pergunta é proferida. Então, quando você faz isso, a questão ela tem significadores. Existem planetas, casas que significam determinados assuntos, como por exemplo, quero saber como está a minha reputação, né? Vou perder minha reputação, né? Então a pessoa vai localizar a 10ª casa do mapa astrológico, ou também o regente daquela 10ª casa, quais são as condições, o estado celeste, se ele está em alguma dignidade planetária, como domicílio ou exaltação, se ele recebe bons aspectos, se ele está em alguma condição planetária que o enfraqueça, como as depressões, as quedas e os exílios. Então você vai verificar as características desse planeta que rege a casa que rege o assunto. Você tem técnicas muito específicas, como por exemplo, a Lua é um fator crucial na hora de se considerar o desdobramento de uma questão. Ela é uma representação, junto com o ascendente. O ascendente na astrologia horária é um fator que mostra como é o interrogante, como está o interrogante, é a condição do interrogante, entre outras acepções possíveis que a gente aprofunda durante uma leitura ou durante os cursos. A Lua é um corregente desse fator que faz a pergunta, que é o indivíduo que vai fazer a questão. Então, a Lua vai mostrar os desdobramentos, os aspectos que ela vai fazer podem mostrar coisas que já estavam ocorrendo antes da pessoa fazer a pergunta ou que vão ocorrer após. O grande negócio da astrologia horária é que para que ela possa ser interpretada de maneira bem adequada, é preciso ter um certo cuidado com o uso dos fatores que vão entrar dentro do mapa a ser lido. Como, por exemplo, tradicionalmente, a astrologia horária vai se utilizar muito de elementos de astrologia clássica, astrologia tradicional. Então, tradicionalmente, você só tem 7 planetas. É claro que você pode definir quais são as suas posições, qual é o tipo, o estilo de leitura que você pode ter. Então, se você quer trabalhar com um modelo estritamente tradicional, você vai trabalhar apenas com os 7 planetas, que em astrologuês, né, no jargão, os 7 planetas são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ponto final. Quando muito incluindo os nodos lunares, que são a cabeça e a cauda do dragão. Nó do norte, cabeça, nó do sul, a cauda. Ou também a parte da fortuna, o lote, né, o quinhão da fortuna. Tudo isso dentro do mapa astrológico com considerações bastante tradicionais. Há astrólogos, como o Anthony Lewis também, que é uma figura de referência dentro desse campo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que se utiliza muito também dos planetas transsaturninos. Para alguns isso aí é até um sacrilégio, né? Mas ele demonstra como isso pode ser utilizado. Na verdade, eu também utilizo um pouco desta forma, faço uma conversa entre o modelo tradicional e o modelo mais moderno. Uma coisa não invalida a outra. É claro, cada um com a sua opinião, mas na hora da prática o resultado vai falar mais alto, né? Então a astrologia horária ela pode definir muitas vezes sim ou não para determinada questão. Ela vai dizer às vezes um sim condicional, né? Sim, se você fizer isso, isso. Não, se você fizer aquilo outro.
Tá? Então você pode ter um sim ou não condicional ou um sim ou não cabal, dependendo do modo como os significadores da sua questão se conformam dentro daquela leitura. Além de tudo, a astrologia horária ela pode responder coisas que pode até, na verdade, até demonstrar, mais até do que responder, coisas que estão na questão e coisas que até ultrapassam, extrapolam a questão. Eu já vi casos extraordinários em que no mapa horário a pessoa pergunta sobre o emprego dela e há vários fatores que chamam muito a atenção, né, do olhar do astrólogo para a quinta casa. E a gente pergunta, você tem filhos? Porque tem um indicador aqui complicado com os filhos. E vai que a pessoa descobre que o filho lá está tendo um problema na escola, né, que tem algumas dificuldades que a pessoa vai poder ajudar a resolver. Outras são problemas de saúde, que também a pessoa não cogitou. Isso tudo é bastante possível, claro que isso é ensinado, né? A gente pode descobrir como é que se faz isso. Temos o curso de astrologia horária e de astrologia eletiva, que aliás é um outro conceito que eu vou explicar já já. Me acompanha aqui. Para todos os efeitos, na astrologia horária é imprescindível você se preocupar com os aspectos que são herdados da tradição clássica e ter uma atenção toda especial com isso. Nada de muito modernismo na leitura. Você só acrescenta alguns fatores modernos se você tiver uma plena convicção, uma plena certeza, ou se você tiver uma necessidade de confirmação. Por fim, a astrologia horária, muita gente diz que é uma cachaça, né? Que é uma coisa que é tão gostoso de fazer, que você vai treinar aquilo muitas e muitas vezes, até para descobrir objetos perdidos. Uma vez eu comprei uma estatueta do deus Hermes, e por um azar ali no tráfego, né, no trânsito de mala para lá e para cá, a asinha do meu Hermes ficou frouxa, né, quebrou e caiu em algum lugar nos cômodos da casa. Eu não sabia onde encontrar, eu fui pegar, cadê a asinha do meu Hermes, né? E eu consegui localizar a asinha. Claro que a asinha do Hermes era Mercúrio. Mercúrio era o principal significador. E eu consegui encontrar, estava muito próximo do local onde o mapa indicava. E vasculhando a parte do cômodo, eu consegui localizar ali com uma lanterna. E isso acontece com um sem número de vezes, e muitas pessoas conseguem chegar a esse parecer. Não é uma coisa muito fácil, não. Mas a astrologia horária é sensacional para você entender como é que a qualidade de um momento vai se desdobrar e como é que você pode utilizar a sua capacidade de ação sobre aquele possível desdobramento. Você pode, inclusive, evitar de tomar uma atitude ao perceber que pela horária aquela coisa ali pode degringolar. Ou você reforçar um intento quando percebe que pela horária não só a sua expectativa está correta, como o desdobramento daquilo vai ser até além da sua expectativa, vai ser melhor do que aquilo. Para que você possa se utilizar da astrologia horária, primeiramente tente fazer algumas leituras profundas ou, de fato, um curso, que é o mais recomendado, com uma pessoa já experimentada. E na hora que você tiver uma questão que você considere realmente importante para fazer, anote o horário em que a questão surgiu na sua mente, em que você realmente sentiu aquela ebulição de fazê-la. Anote o horário em que ela aconteceu e procure calcular o mapa que corresponde àquele momento. E a partir dali, procure um astrólogo experimentado ou você mesmo vai estudar e ver quais são as correlações e os significadores da questão. Já a astrologia eletiva até tem alguns componentes que você também vai encontrar na astrologia horária, mas o objetivo da eletiva é um tanto diferente. Enquanto que na horária há uma intenção, às vezes até sobre alguma coisa que já aconteceu, você só quer ver o desdobramento dela, mas há uma intenção que se promove, que se torna inteligível para que você formule uma questão. Na astrologia eletiva, você vai eleger, olha o nome, né? Eletivo, você vai eleger um céu apropriado para determinada atitude, empreendimento, esforço. Eu quero saber qual é a melhor época para eu casar. Aí vai procurar, vai ter que situar o planeta Vênus numa condição realmente muito boa, ou em domicílio, ou em exaltação, ou angular, né, poderoso, com bons aspectos. Agora,
Isso com um significador de casamento, com um significador de eu vou construir um edifício, quero saber qual é a melhor época para fazer um edifício. Construção, uma coisa que com cara de torre, um dos significadores mais óbvios é Saturno. Porém, imóveis estão na casa 4. Você vai encontrar a relação com imóveis no setor na casa 4. E você tem que verificar se a casa 4 está bem, tem planetas bem posicionados nela, se o regente da casa 4 está em boas condições, se ele recebe aspectos bons, se está em dignidade planetária e coisas do tipo. O grande, porém, é que não existe mapa perfeito. Não existe mapa perfeito. Você sempre vai ter prós e vai ter contras. Você vai encontrar, muitas vezes, mapas extraordinariamente bons, que aquela época ali, se você soltar o seu empreendimento, a sua ação naquele momento, será estrondoso o resultado. Porém, você tem períodos, muitas vezes, de tempo, né? Aqueles períodos de tempo, olha, eu só disponho dessa faixa de tempo no mês tal, eu só tenho 10 dias. E naquela faixa de tempo, nem sempre o céu está muito adequado para o significador daquela pergunta. Eu quero lançar um livro nessa época. Se o seu Mercúrio está todo bombardeado, né, o Mercúrio daquele mapa, naquele período, não importa a passagem de 10 dias, ele continua bombardeado com aspectos muito difíceis e em condições celestes muito ruins, realmente vai ficar difícil. O que o astrólogo tem que fazer nessas épocas? É encontrar o mapa menos ruim. Se não há outra saída, né, tem que haver. Você pode encontrar um céu muito melhor meses depois. Mas se não há outra saída, se a coisa precisa de qualquer jeito, né, é uma questão de vida ou morte ser lançada naquela época, o astrólogo procura o melhor mapa possível dentro das limitações existentes. Então, vai procurar horários, às vezes horários esdrúxulos, né? Tipo, o sujeito fala assim, você lança isso à 00:17, né? Porque vai colocar os planetas significadores do intento numa condição mais apropriada. Ou, eu quero saber quando é que meu filho, eu quero que meu filho não nasça com aquele signo X ali. Olha, cuidado, hein? Essa coisa de tentar eleger mapa para que o filho não nasça com determinado signo, lembrando que os campeões de rejeição, né, são Áries, Virgem, Escorpião e Capricórnio. Né? Muito mais o Áries, o Escorpião. Né? São signos marciais, que são mais agressivos. Mas muito cuidado, você não quer que o filho nasça com aquele signo, nem com aquele ascendente. Aí você vai fazer uma ginástica, um malabarismo astrológico para encontrar uma data precisa. Vai dar um jeito de reter a gravidez, ou vai dar um jeito de antecipar a gravidez. Vai fazer uma ficção científica lá com o médico para dar um jeito nisso. Aí o filho que você não queria, Escorpião, vai nascer com Plutão na primeira casa. Ou então vai nascer com vários planetas na 8ª casa. Plutão que rege o Escorpião modernamente, com vários planetas na 8ª casa, que é uma casa cujo sentido tem uma analogia forte com o Escorpião. Vai ter um Marte muito próximo da Lua, Marte rege o Escorpião. Então não adianta. Você vai ver que, por mais que a pessoa faça ginástica, alguma coisa vai escoar pelas frestas da sua racionalidade e vai entrar pela natureza. Vai ser uma questão de natureza mesmo. Então, se a pessoa vai ter isso, se ela tem a necessidade, se ela tem a tendência, se a própria família, os antepassados possuem aquela característica ali presente, muito enfática no campo familiar, não vai dar muito certo você tentar manipular. Você talvez até tenha uma sensação de vitória, mas nem sempre vai ser perfeito como você gostaria. A coisa que você quer banir vai estar sempre do lado. Isso com nascimentos. Já com um empreendimento é realmente muito promissor. Né? Se você quer lançar uma banca de jornais, né, uma banquinha de jornais, é bom. Normalmente as bancas de jornais abrem às 6 horas da manhã, mas você pode procurar um horário diferente para lançar a sua banca de jornal. Coloque Mercúrio, que é comércio, que é literatura, que é vendas, que é o contato com as pessoas, que é o convencimento e a argumentação para a venda de alguma coisa literária, intelectual, escrita, publicável. Então tem que botar o Mercúrio numa condição sensacional, né, no mapa. E é isso aí. Para isso, como eu disse antes com a astrologia horária,
tem os cursos, você pode aprimorar a sua habilidade de construir mapas adequados, até para construir uma época favorável para marcar cirurgias. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma cirurgia estética, não quer que dê um revertério, não quer que dê algo errado. Então procura ali colocar alguns planetas que são significadores em boas condições. Só para lembrar, significadores de cirurgia, classicamente falando, é o Marte. A 8ª casa também está bastante relacionada com isso. E modernamente falando, você pode incluir ali Plutão e Quiron, que é, aliás, moderníssimo, né? E então você pode incluir esses fatores ali. Mas se a cirurgia for para uma determinada coisa ou para outra, o significador vai ter que ser combinado com aquele outro significador. Se é estético, tem que ser Vênus, por exemplo. Mas é isso aí, então eu vou ficando por aqui. Espero que isso tenha ajudado, pelo menos, a despertar a sua curiosidade. Entre em contato, saiba que a gente tem aqui o curso de astrologia horária e de astrologia eletiva. Se inscreve aqui no canal e aperte o sininho para que você possa ganhar a notificação de quando tem alguma novidade no canal. É isso aí, um grande abraço e até a próxima!